Hare Krishna, meu nome é Suvasa Das. Dias atrás eu assisti um vídeo que me apareceu lá e eu achei interessante o título que dizia o seguinte: Hare Krishna nunca mais. E aí eu procurei ver, já entendi que certeza aquela pessoa já não se encontrava mais entre os Vaishnavas, por assim dizer. Aí eu achei interessante, fui assistir. E o canal lá, o rapaz tá com o nome Marcelo Baladeva, e eu imaginei que fosse alguém que tivesse bem mais pouco tempo, né? Aí de repente ele começa o vídeo e diz que passou 18 anos como devoto de Krishna e de repente ele resolveu que não queria mais seguir aquela fé porque ele havia encontrado o Deus verdadeiro, a fé verdadeira, e logicamente que ele está falando do cristianismo. E aí ele conta que passou 18 anos dentro, vamos dizer assim, deste movimento, né? E depois disso a fé dele mudou. Ele falou que apesar de ter ficado 18 anos no movimento, ele não conseguiu encontrar o Deus verdadeiro, né? E aí ele diz uma coisa que eu achei muito estranha dele dizer, talvez por querer fazer algum tipo vamos dizer assim, de aceno à sua nova religião. Ele começou a dizer que ele fala assim: olha, primeiro eu descobri que o meu nome é Baal Ladeva. Como assim Baal Ladeva, né? Eu falei: o nome dele não é Baal Ladeva. Inclusive você tem um A dobrado quando você vai escrever. O A aparece dobrado em algumas palavras, até inclusive no meu nome, Suvasa, o A aparece dobrado para significar que aquela barrinha que tem ali em cima do nome, né, que ela não aparece, e não é qualquer teclado que tem essa barrinha. Mesmo quando você coloca no Google Tradutor, ele vai aparecer o A dobrado, mas para significar exatamente aquela barrinha que pode dar uma. Suvassa tem três significados, né? Tem boa fragrância, boa residência e bem vestido. Quando meu guru me deu esse nome, ele me disse que era um nome que representava Krishna e que dizia que Krishna era bem vestido. Então, o meu significado é esse, mas a palavra tem três significados, né? Assim como Bala, né? E ele diz que o seu nome significava Baal, que o Baal é um deus que a gente encontra na literatura judaica, cristã, inclusive é um nome que surgiu ali entre os fenícios e coisa parecida. Mas que não tem assim qualquer relevância ou qualquer relação com o nome Bala do sânscrito. E eu vou mostrar para vocês aqui, vejam só. A palavra Baal tem origem em línguas semíticas antigas, como o hebraico e o fenício, e significa o senhor ou mestre. No contexto religioso, Baal era o título dado a diversas divindades cultuadas no antigo Oriente Próximo, especialmente na região de Canaã. Características principais: divindade da fertilidade e da natureza, Baal era frequentemente associado à fertilidade, à chuva, à tempestade, à agricultura, elementos essenciais para a sobrevivência das sociedades agrícolas da época. Culto difundido. O culto de Baal era comum entre diversos povos, entre eles os cananeus, os fenícios, os arameus e moabitas. Todas essas pessoas não estavam naquela região onde a Índia se encontra e outros países que já fizeram parte da Índia antiga, né? Que vocês sabem que vários países ali, incluindo a própria Camboja,
Todas essas regiões ali fizeram parte de uma Índia antiga. Tanto é que eles são culturalmente ligados à Índia, inclusive com nomes, com templos e esculturas e muitas coisas. Os seus habitantes têm nomes até hoje, como Rama, já foi o nome de um rei, não sei se ainda é o rei, como na própria Indonésia e outros países ali que tem essa relação com a cultura védica antiga. Mas beleza. É, Vamos lá aqui. Agora vamos ver a palavra bala. A palavra bala em sânscrito possui diversos significados e nuances dependendo do contexto em qual é utilizada. De forma geral, ela está associada à ideia de força, poder, vitalidade, tanto no âmbito físico quanto espiritual. Significados principais: força física e poder. Bala pode se referir à força muscular, vigor e capacidade física. Em textos épicos e mitológicos, é frequentemente utilizado para descrever a força de guerreiros e divindades. Força espiritual e poder interior. Além da força física, Bala também pode representar a força interior, a determinação e o poder espiritual. Em filosofias como a Yoga e Vedanta, está relacionada à energia vital e à capacidade de superar obstáculos. Infância e juventude. Em alguns contextos, Bala pode se referir a uma criança ou jovem, simbolizando a força e a vitalidade da juventude. Então, ou seja, são palavras que elas até não são semelhantes, elas são polissêmicas, né, com vários significados, mas elas não são semelhantes como esse rapaz Marcelo Baladeva tentou criar. E o mais interessante ainda é que ele gostou do nome Baladeva, que ele continua usando o nome. Está lá escrito no canal dele, apesar dele ter se tornado um evangélico, que é o que ele diz, ele continua usando Marcelo Baladeva. Ele gostou do nome que dá força e poder, mas que não tem nada a ver com uma divindade cananeia, que os religiosos, principalmente os cristãos, odeiam bastante por ser um Deus que competia com o Deus judaico-cristão. E eu entendo um pouco disso. Na verdade, eu sou teólogo, eu sou formado em teologia, em história e agora em geografia. Teologia foi a minha primeira formação. Eu formei em 99 numa faculdade evangélica, inclusive. Né? Então, em 99 eu já estava no movimento há muito tempo. Né? Na verdade, eu conheci o movimento em 84. Então, eu já estava por aqui e fui fazer faculdade de teologia. Eu sempre gostei de estudar filosofia, teologia, história, né? Eu sempre gostei de sociologia e, inclusive, eu me formei em história muito tempo depois, bem bastante tempo, por vamos dizer assim, uma promessa que eu havia feito para o meu mestre espiritual, meu guru, Dhanvantari Swami, com o intuito de, em algum momento, dar aula no Gurukula, né? Então, mas eu cumpri a promessa, né? Cumpri a promessa de fazer isso. Inclusive, eu encontrei com ele alguns anos atrás no aeroporto de Guarulhos. Estava ele e Yamunacharya Maharaj, e aí eu falei para ele que tinha concluído o curso, né? Eu falei assim, eu estou cumprindo a minha promessa. Então, do ponto de vista histórico ou teológico mesmo, falo por assim dizer, não há qualquer relação, a etimologia da palavra é totalmente diferente, né? Então, você não pode pegar palavras que tenham um significado em uma língua e levar para outra,
tentando fazer conexões com coisas, no sentido, no caso dele, que ele está tentando desqualificar a cultura védica, tentando fazer essa relação ou essa correlação entre um deus ou uma divindade cultuada por um povo que, de certa forma, está bem distante de uma outra cultura que não se abriu para esse tipo de coisa, né? Então, ou seja, inclusive, nem a língua, apesar de semelhanças culturais, como os judeus, por exemplo. Os judeus, eles utilizam a mão esquerda apenas para asepsia corporal, por exemplo, e a mão direita deixada para as coisas divinas, como nós fazemos também, né? Os Vaishnavas fazem, a mão esquerda seria para asepsia corporal e a mão direita para utilizarmos para as coisas divinas, para as coisas de Deus, né? E o Marcelo, eu não sei se ele está tremendamente equivocado em si mesmo, né, para fazer essa relação, ou então ele quer fazer algum tipo de aceno, ou, sendo mais direto, fazer algum tipo de graça para a sua nova fé. Então, são duas coisas que não têm qualquer relação, são duas palavras que não têm qualquer relação. Baal é uma coisa referente a uma língua, e Bala é outra coisa referente a outra língua, a outra cultura e a outros povos, né? Então, lamentavelmente, né, algumas pessoas que acabam deixando a fé e aderindo a outra, ou talvez até retrocedendo à fé que teria antes, né? Então, essa pessoa e ele descreve algumas outras situações, como a sua tendência para pornografia. Uma coisa que eu posso dizer com certeza é que ele não teve qualquer incentivo dentro de qualquer, mesmo que não seja da própria ISKCON, por exemplo, ou em qualquer outro lugar, ele, certeza absoluta que ele não teve qualquer instrução nem de Diksha nem de Siksha Guru para que pudesse manter o seu desejo pelas pornografias que ele tanto disse que lutava e não combateu. Agora ele deixa claro que ele conseguiu combater isso porque agora ele encontrou a fé e o Deus verdadeiro, né? E isso agora me deixou um pouco em dúvida se de fato isso ocorre ou está ocorrendo. Mas tudo bem, é a palavra dele, o benefício da dúvida ele tem também. Mas certeza absoluta que dentro dessas instituições Vedantas, seja ela quaisquer que ele queira citar, certeza absoluta, como ele não cita qual essas instituições, e eu estou apenas dizendo que acredito que mesmo em outras instituições que sejam fora da ISKCON, semelhantes à ISKCON, que nós temos aí várias outras, né? A ISKCON não é a única, então é certeza absoluta que ele não deve ter tido nenhuma instrução para manter o seu hábito em pornografia. Pelo contrário, ele deve ter recebido muitas instruções para combatê-las, né? Inclusive, nós, quando recebemos iniciações, por exemplo, citamos os nossos, vamos dizer, as nossas regras, os nossos propósitos, e dentre elas está não praticar sexo ilícito. Então, se ele mantém um hábito, mesmo depois de 18 anos estando dentro da instrução, dentro da instituição, recebendo instruções, e ele mantém um hábito, né, ele deveria ter procurado outros tipos de ajuda, porque ele cita que permaneceu tendo esses maus hábitos e ele foi desonesto, porque se ele mantinha esses maus hábitos, por que ele se permitiu ser iniciado, inclusive? Né? Como é que ele se permite isso, estando ele com todos esses maus hábitos? E cita que a hipocrisia que existe, a hipocrisia existe em todos os lugares,
né? Não é só dentro de instituições Vedantas ou instituições Vaishnavas. A hipocrisia, ela faz parte do ser humano. O ser humano está, e ele fala também da questão da santidade, que as pessoas falam muito em santidade, busca da santidade. Isso também não é uma exclusividade dos Vaishnavas, né? Todos os grupos que você conhece aí, inclusive seitas terríveis, também falam em santidade. As religiões cristãs, as diversas ramificações da religião cristã, também falam em santidade o tempo todo. Mas nós vemos, eu sem querer ofender ninguém aqui, eu estou apenas usando a minha liberdade para falar em nome de mim mesmo, tá? Estou falando em nome de mim mesmo, eu sempre falo em nome de mim mesmo. Ninguém fala por mim e eu não falo por ninguém, eu não represento ninguém a não ser a mim mesmo. E eu estou dizendo, não só como um estudioso da área, mas como um conhecedor muito próximo de que as coisas acontecem. Nós temos todos os dias aí líderes religiosos de diversas vertentes envolvidos em tramas. Bem recentemente, nós tivemos alguns líderes religiosos evangélicos envolvidos em assassinatos de mulheres, inclusive menores de idade, líderes religiosos, inclusive envolvidos com outros crimes que vão desde de narcotráfico a outras coisas. Então, ou seja, as pessoas são pessoas e elas podem se envolver, apesar delas receberem instruções que dizem claramente que nós devemos nos manter longe, distantes de qualquer tipo de coisas que tenha a ver com ilegalidades. Então, assim, se as pessoas se metem em ilegalidades, elas estão correndo o próprio risco. E nós não devemos culpar única e exclusivamente outras pessoas pelos nossos erros. As escrituras, tanto as escrituras judaica e cristã, quanto as escrituras védicas também nos dizem como devemos ser. Tem o Bhagavatam está lotado de instruções de como devemos proceder, inclusive quais são as qualidades de um Brahmana, né? Então nós devemos seguir à risca alguns. Eu sei que é difícil, inclusive nem só Srila Prabhupada sabia, inclusive, dessas nossas dificuldades, né, por sermos seres humanos e ainda mais ocidentais, um pouco mais distantes de todo o processo em que vamos dizer assim, os indianos ou as pessoas da cultura védica seguiam, que era bem mais fácil para eles estarem inseridos do que nós aqui ocidentais. Prabhupada tinha ciência absoluta das dificuldades que nós, enquanto ocidentais, teríamos, né? Então, tanto é que outras pessoas antes de Srila Prabhupada, inclusive um discípulo de irmão espiritual de Prabhupada, que também era ocidental, um alemão, ele esteve antes por aqui, né? Eu digo no Ocidente, tá? Tentando trazer a cultura védica. Prabhupada logrou êxito e depois de Prabhupada o caminho se abriu e muitos outros tentaram e tiveram algum sucesso e têm algum sucesso. Isso aqui não é exclusivo nosso, não é exclusivo de Srila Prabhupada, não há uma exclusividade, não tem nenhum lugar dizendo que essa é uma exclusividade única e determinante para que Srila Prabhupada seja o dono do Ocidente, não, nada disso, outras pessoas fizeram e tentaram, mas daí você culpar as pessoas pelos seus problemas, pelas suas dificuldades, é demais. Lembrando que qualquer pessoa dentro das instituições, seja ela quais forem, você vai ter o seu mestre instrutor, o seu mestre iniciador com quem você pode conversar, né? A gente sabe que problemas nós temos, né? Muita gente teve problema. O cara vai citar
problemas que aconteceram, sobre sannyasis que renunciaram, ou que sannyasis que caíram. Nós tivemos também, nós temos todos os dias aí líderes religiosos que vão de padres a pastores caindo todos os dias. Então, ou seja, não é o problema que você acha. O problema, na verdade, eu acredito que isso também seja cultural nosso. Nós endeusamos pessoas também. E muitas das vezes o devoto ou a pessoa entra na instituição tendo em mente de que ele está lidando com pessoas puras. Né? Isso foi assim comigo. Eu, quando conheci o movimento, para mim todas aquelas pessoas eram puras. Até porque a gente ouvia, eu ouvi constantemente, ó, aquele é um devoto puro, aquele é um devoto puro, aquele é um devoto puro. Só que as pessoas, mesmo sendo puras ou estando num caminho de purificação bem mais avançadas, elas também podem cair. Nós estamos num mundo complicado, nós estamos em Kali Yuga, e em Kali Yuga as coisas podem acontecer. Por mais que nós estejamos vigiando e orando, como é uma máxima dentro das religiões cristãs, né, vigiar e orar, por mais que nós estejamos também vigiando e orando, nós estamos também sujeitos e suscetíveis a quedas. Né? Lamentavelmente, né? Nós temos vários outros problemas que esse rapaz, por estar 18 anos dentro das instituições, ele conheceu muito bem quais são os detalhes dessas coisas. Tudo bem que ele talvez não tenha se encontrado na religião. Beleza, mas ele adorou o nome. Ele não se desfez do nome. Ele poderia ter voltado a usar, talvez se o nome for Marcelo, Marcelo alguma coisa, né? O Marcelo, o sobrenome dele. Mas ele adorou o Marcelo Baladeva, tanto é que ele continua usando o Baladeva, que com certeza deve ser o seu nome ou um dos seus nomes de iniciação. Né? Então, ou seja, não culpe, ou seja, não traga para as instituições os problemas que você tem particularmente. As instituições têm problema? Claro que tem. Eu seria um hipócrita aqui. Agora sim, seria eu um hipócrita se eu não admitisse que as instituições têm problemas. Como nós temos problemas, as instituições têm problemas, nós temos problemas entre pessoas, nós temos problemas de relacionamentos e vários outros fatores. Eu não estaria isento de problemas de que eu presenciei, ou que vivenciei. Então, muitas pessoas se afastam dos movimentos por problemas que acontecem, que esses problemas não são resolvidos. Seria necessário vários outros fatores para que se resolvessem problemas. Então, vai muito além do que simplesmente você ter todas as problemáticas e depois, num surto de, vamos dizer assim, de santidade, você começar a dizer que passou, sei lá, como ele mesmo disse, 18 anos com todos os seus problemas e que ele não conseguiu solucionar porque não estava servindo a um Deus verdadeiro. Os Vaishnavas estão muito mais próximos de um Deus verdadeiro do que as pessoas possam supor. A coisa é muito mais séria. Infelizmente, nós, Vaishnavas, não estamos muito ligados. Eu, pelo menos, essa é a impressão que eu tenho. Nós estamos muito ligados na questão da arqueologia e da história indiana. Mas, e talvez não seja do interesse em pleno século XXI, talvez não seja ainda do interesse de alguma... O telefone começou a tocar agora, interrompendo minha gravação. Eu esqueci de colocar no modo avião e o telefone começou a tocar e interrompeu. Então, eu já estava finalizando mesmo, né? Então estava falando aí que
é complicado você tentar colocar toda a culpa do mundo apenas nas instituições pelo seu fracasso também, né? Às vezes a gente falha e fracassa e a gente quer sempre encontrar um culpado, né? E nem sempre as coisas funcionam assim. Então, ou seja, se você é, não consegue vencer as suas dificuldades, inclusive isso é bem descrito nos livros, não só dos livros de Prabhupada, de onde ele faz uma descrição de tudo aquilo que ele vivenciou com os livros, com diversas escrituras, nós temos diversas escrituras, além do Bhagavad Gita e Bhagavatam, nós temos várias e várias outras. Nós temos um resumo que Srila Prabhupada fez aqui, que é o Néctar da Devoção, onde tem instruções claras sobre várias coisas. Então, ou seja, se nós falhamos também por falta, vamos dizer assim, de integração, ou dizer assim, por falta de absorção das instruções, nós não devemos culpar as outras pessoas. Olha, eu tenho dificuldade. E outra coisa, nunca foi fácil ser um Vaishnava. Nunca foi fácil. Por quê? Porque nós temos diversas instruções, nós temos japa para cantar, são 16 voltas diárias, 1728 cantos por dia. Nós temos o Gayatri para cantar, nós temos outras coisas para fazer. Nós temos muito tempo para, vamos dizer assim, para absorver as instruções. Nós temos muito, o dia inteiro você está ali, vamos dizer assim, envolto com muita coisa relativa à religião. Mas aí a gente, mesmo com todo esse tempo de ocupação, a gente ainda tem tempo para divagar, que é o que acontece com a mente das pessoas. A mente é super poderosa, né? E ela acaba controlando você. Não é questão só que única e exclusiva, olha, Maia tá, o véu de Maia me cegou e tal. O negócio é admitir que você também falha quando você permite que essas coisas aconteçam. E eu nem vou dizer aqui porque às vezes a gente pode ter uma ideia de que pelo fato de Deus saber de todas as coisas há um determinismo, né? Ou seja, nós estamos determinados a passar por isso ou passar por aquilo e determinados a falhar nisso e falhar naquilo. Não é bem assim que as coisas funcionam, não. As instruções são bem claras e nos levam para outro caminho, tá? Então é isso. Valeu, muito obrigado. Obrigado pelo tempo e paciência. Hare Krishna, Avante Akalpa.